sistemática, ênfases e desafios. Teologia sistemática, ênfases e desafios. Começa com uma frase de William S. Plumer. Nossa teologia jamais estará correta enquanto nossos corações... Nossa teologia jamais estará correta enquanto em nossos corações não investirmos Deus de infinito poder e perfeição. Nossa teologia jamais estará correta enquanto em nossos corações não investirmos Deus de infinito poder e perfeição. Então ele não desassocia fé e teologia. Essa é a grande questão. Tá? Ele de fato entende que caminham juntas, estão entrelaçadas. Teologia e fé. Teologia e espiritualidade. Ok? Então ele diz, enquanto não houver essa entronização de Deus em nós, enquanto Deus não for em nós infinito, né, detentor de infinito poder, ou seja, todo poderoso e perfeito, nossa teologia sempre será defeituosa, capenga, tá? Será sempre distorcida, terá uma visão bíblica distorcida. Por quê? Porque já parte de um pressuposto incorreto, uma visão distorcida de Deus, uma visão incorreta de Deus. E a Sagrada Escritura emana de Deus, é uma revelação das suas palavras, da sua vontade, da sua sabedoria, materializada em texto, tá certo? Com a marca autoral, daqueles que foram utilizados como meios para essa produção textual. Mas ela é orientada pelo Espírito Santo, ela é fruto da vontade de Deus, da correta expressão da vontade de Deus. É a revelação especial, diferente da revelação geral que você tem na natureza, da revelação antropológica que você tem através das características humanas, da moralidade, por exemplo, que é um reflexo de um atributo comunicável de Deus. Deus é perfeito em moralidade, nós somos parciais, mas herdeiros então da moralidade que vem da parte de Deus e que se expressa em nós, esses códigos morais, ok? Então nós temos santidade, Deus é plenamente santo, nós somos parcialmente santos, ou nós somos santificáveis, e Deus é plenamente santo. Então temos aí, participamos dos atributos comunicáveis de Deus. Então temos aí uma revelação de Deus também num aspecto antropológico ou cosmológico em relação à criação de todas as coisas, e temos uma revelação especial através da Sagrada Escritura, só que ela não será compreendida sem antes haver um relacionamento verdadeiro e sadio e profundo com Deus, aquele que é o revelador das Sagradas Escrituras. Então William S. Plumer, ele é correto nessa afirmação de que não há possibilidade de se desvincular um relacionamento correto com Deus e o entendimento das Sagradas Escrituras que veio de Deus, tá? Supremacia da Trindade, página 39. Os teólogos cristãos não deram igual atenção a todas as doutrinas. As igrejas dos primeiros séculos concentraram-se na adoração, pregação, edificação dos discípulos, na justiça social. A doutrina apostólica norteava a igreja, ok? No primeiro momento nós temos este impulso, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos as perseguições, depois nós temos o surgimento dos grandes heresiarcas, aqueles que estavam distorcendo a sã doutrina. Então uma ênfase apologética foi necessária no primeiro momento, depois uma ênfase teontológica para se opor a essas descrições distorcidas em relação a Deus, e principalmente essa tentativa de sincretizar o cristianismo, o gnosticismo, que tentava adentrar a igreja e misturar os seus conceitos. Nós temos depois uma ênfase cristológica, então uma ênfase soteriológica já na época da Reforma. Hoje nós temos visto um ressurgimento muito forte da escatologia, ok? Mas de modo geral nós podemos dizer que a teologia sistemática é e sempre foi e sempre será
uma ferramenta fundamental para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Você estudar as Sagradas Escrituras a partir da ênfase de seus temas. E a partir desses temas você se aprofundar nesses conhecimentos. Conhecimento acerca dos diferentes temas que edificam a vida cristã. Então você precisa saber sobre a salvação, mas você também precisa saber sobre o pecado, a hamartiologia. Você precisa conhecer acerca de Deus em teontologia, especificamente acerca do Espírito Santo em pneumatologia, acerca das últimas coisas em escatologia. Então você tem um estudo que prioriza a teologia a partir de seus temas fundamentais, relevantes. A escatologia teve primazia nos primeiros séculos, 1 de Coríntios 15, 51 a 52, Filipenses 3, 20, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, Tito 2, 13. Então Paulo já incluía nos seus temas relevantes, né, das cartas, dedicação à escatologia, dedicação a falar acerca das últimas coisas. O apóstolo João, através da revelação do Apocalipse, e também outros textos que são de cunho escatológico. Havia a esperança de que o juízo e a salvação escatológica seriam iminentes. A partir de 312 d.C., a escatologia atenuou e Trindade se fortaleceu, devido a muitas discussões girando em torno desse tema, que muitas das vezes foram provocadas por declarações heréticas. Então muitas das vezes surge um herege que vai se opor a determinada declaração acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo. Ário dizia: Jesus não é Deus, é somente o primeiro dos seres criados. O Espírito Santo não é uma pessoa, ok? Outros que expressaram também ideias equivocadas, né? Você tem Eutiques, que negava que Jesus, que dizia que o Jesus humano foi absorvido, ele não tinha uma mente própria, tá? Então ele foi anulado com a vinda do Logos divino. Então, com o processo da união hipostática, tá certo? O divino sublimou, o divino obliterou o humano. Então você tem uma visão incorreta com relação à encarnação do Verbo divino. Você tem uma ideia distorcida com relação à natureza de Cristo. A natureza de Cristo seria incompleta porque ele não seria plenamente homem. Seria um homem apenas esvaziado, deficiente, incompleto e manipulado pelo ser divino. Seria então marionete do ser divino. Então você tem Eutiques falhando, você tem Nestório falhando nessas questões, você tem outros tantos aí que também produziram heresias e que precisaram ser refutados, e assim a ênfase não estará mais na questão escatológica, como já foi nos próprios textos de Paulo, você encontra essa ênfase, não será mais escatológica, e sim será teontológica, e versará inclusive acerca da Trindade, para trazer uma definição correta da doutrina que está presente ao longo dos textos, mesmo sem ter o termo técnico empregado a ela, trindade ou triunidade, ok? Trindade ou triunidade é um termo técnico que engloba a veracidade dessa doutrina a partir dos textos que estão presentes na Escritura. Desde Gênesis a Apocalipse você tem trindade. Você tem textos que falam acerca da trindade, falam acerca das pessoas divinas constituindo um só Deus. Então você tem três pessoas, mas uma só essência. Sendo assim, você tem um Deus, mas que está presente em três pessoas. Se manifesta, né, está presente, subsiste, né, como diz o termo, subsiste em três pessoas, mas é constituído de uma só essência. Então você tem essa verdade bíblica. Os textos, uma abundância de textos que expressam para nós que essa é a realidade da revelação. Só que eles são resumidos em um termo, e o termo é Trindade. Então, o termo Trindade não está na Bíblia, como onipotente também não está, nem onipresente nem onisciente. Mesmo assim, entendemos perfeitamente que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, não somente é onisciente, como é presciente, sabe das coisas antes que elas mesmo tenham acontecido ou aconteçam, né? Ele antecede os fatos, ele conhece todas as coisas de antemão. Ele também é onipresente, está presente a todos os lugares. Não é todas as coisas, não é
como uma concepção panteísta. Ele é uma pessoa, ele é um ser. Só que a sua presença pode se manifestar em todos os lugares, pode cobrir todo o universo, ok? Então ele é onipresente, é onipotente, ele é todo poderoso. Ele não tem limitações à sua ação. A sua vontade cumpre-se de uma forma perfeita, ok? Então você tem esses termos que falam acerca dessas características da natureza de Deus, esses atributos incomunicáveis de Deus, mesmo sem estarem presentes, escritas na Sagrada Escritura, porque são termos técnicos que resumem toda uma doutrina fundamentada em textos, e os textos estão todos na Sagrada Escritura. Estudou-se a doutrina da Trindade, esclarecendo-se quem é Deus, quem Ele é, como trabalha e a forma pela qual se tem acesso a Ele. Concluiu-se que a divindade é em essência, é uma em essência e subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Antigo Testamento ressalta a unidade de Deus. E aí muitos citam o texto, inclusive ele está citando aqui: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Esse texto de fato é um texto referencial para falar acerca da unicidade de Deus. Mas mesmo nesse texto, sem dificuldade, nós encontramos trindade, ok? Não há dificuldade de se encontrar trindade nesse texto de Deuteronômio. Por quê? Porque se recorrermos à exegese, aqui, Deuteronômio 6,4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ok. Aí um unicista quer trabalhar de uma forma isolada sobre esse versículo, né? Que eles gostam de isolar versículos. Eles não veem texto e contexto, eles falham hermeneuticamente nisso. Ele trabalha isolando textos. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ok, é um Deus, ninguém nega isso. Um trinitarista não nega que Deus é um. Ok, Deus é um em essência. Muito bem. Como é que eu enxergo trindade aqui? Só você recorrer a uma análise exegética. Se você fizer a exegese correta do texto, você vai ver que o termo único, ou um, Senhor é um, no hebraico é o termo errad, tá? Esse termo do hebraico errad é o mesmo termo empregado quando se diz que homem e mulher se unirão e serão ambos uma carne. Então deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão ambos errad, serão ambos um. Porque esse um que está expressado aqui nesse termo, errad, é a unidade composta. Como você tem, vou comprar uma caixa de fósforos, é uma caixa de fósforos. Quantos fósforos tem? Sei lá, mais de 20. Então você tem uma unidade composta. É um grupo, é uma unidade. Só que é uma unidade composta de outros, tá certo? Num só conjunto. Então é um conjunto. Então você tem esse termo errad aplicado aqui, falando acerca de Deus como um, mas é um composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então é uma unidade composta. Isso aqui não há dificuldade quando você faz a correta exegese do texto. A Bíblia não foi escrita em português. Nem em português, nem em francês, nem em inglês. Ela foi escrita em hebraico. Então você precisa recorrer ao hebraico para você ter um entendimento correto das coisas. Então muitas das coisas não vão aparecer em português, porque não fazem parte da construção daquele idioma. Então o idioma hebraico tem recursos que não se encontram na nossa língua, bem como o português também tem recursos que não se encontram no hebraico. Então você vai ter a necessidade em algum momento de recorrer ao texto original, para que você possa entender como aquilo foi construído, como aquela ideia foi construída, para que você possa fazer a correta afirmação dela. Porque no português você tem um esforço do tradutor em se aproximar o máximo possível do original, mas ele não tem como fazer isso de uma forma plena. Por quê? Porque é uma tradução, não é o texto original, é uma tradução, ok? Então essa realidade que a gente precisa compreender. O Novo Testamento destaca também a triplicidade da divindade. Os teólogos cristãos explicavam que a fé cristã é uma fé no Deus Trino, e que as três pessoas da Trindade vivem em unidade, comunhão e complementaridade. A doutrina de Jesus Cristo também recebeu destaque. Fortalecimento da Cristologia, página 40.
A cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, não raro esteve sob perigosa ameaça. O futuro da cristologia também, naquele período, estava ameaçado. A ênfase no estudo da pessoa e obra de Jesus Cristo consolidou como o centro da teologia cristã. Diversos fatores justificaram a supremacia da cristologia na Idade Média e na Idade Antiga e Média. O crescimento das heresias é um exemplo. Negação da humanidade de Jesus, docetismo e apolinarismo, e eutiquianismo, né? Ou seja, o humano distorcendo a característica do Jesus homem, a sua plena humanidade. 2. Negação da divindade de Cristo, ebionismo, que via Jesus apenas como um profeta. Ebionismo é o que surgiu do envolvimento dos fariseus com o cristianismo. Então, principalmente depois de 70 da era cristã, quando o templo foi destruído, os romanos invadiram, destruíram o templo em Jerusalém, e principalmente depois de 185, né, onde houve uma destruição total, e a diáspora, quando eles foram espalhados de fato pelo mundo. Os fariseus nem tanto, que tinham as sinagogas, né? Então as sinagogas principalmente são operadas pelos fariseus, que são mestres. Mas os saduceus, que eram sacerdotes, perderam, né? Ficaram deslocados, ficaram ao ermo, né? Não tinham uma referência mais. Muitos deles se associaram aos fariseus e mantiveram sinagogas, principalmente fora de Israel, onde já haviam inclusive sinagogas, né? Já haviam judeus nessa diáspora, onde eles adotaram isso de uma forma livre, né? Eles de fato constituíram comunidades em diversos lugares do mundo. E depois forçadamente, né, foram forçados a abandonar Israel. Então, muitos se associaram aos fariseus e posteriormente constituíram o que é chamado rabinato, né, os rabinos da atualidade. São esses mestres que estão presentes nessas sinagogas. Tá? Mas muitos deles se associaram ao cristianismo, fariseus e saduceus também. Se associaram ao cristianismo. E muitos destes não receberam Jesus como Deus. Eles receberam Jesus como profeta. Então eles criam em Jesus como profeta. Inclusive causaram até alguns problemas no início da igreja. Tanto que teve o primeiro concílio lá em Jerusalém, que é narrado em Atos dos Apóstolos, né? Que Pedro fala favoravelmente a Paulo, Barnabé. Então você tem esse primeiro concílio que foi devido já a confusões provocadas por esse farisaísmo que havia adentrado ao cristianismo e queria impor que para que se admitisse alguém como salvo, ele primeiro aceitasse a doutrina mosaica. Tá? Então primeiro ele teria que se submeter à doutrina mosaica, ao kosher, né, que são os hábitos alimentares. Então não pode comer isso, não pode comer aquilo, guarda do sábado. Então todas aquelas prescrições que são tanto da lei quanto da tradição, a chamada Torá oral. Então você tem a Torá escrita, que são o Pentateuco, aquilo que a gente tem na Bíblia, né? E a Torá oral são as tradições. E muitas das vezes as tradições são tidas de uma forma superior à Torá escrita, à própria Bíblia Sagrada. Eles às vezes reputavam as tradições mais importantes do que a própria Bíblia. Então eles queriam impor todo esse fardo ao cristianismo no início. Então houve aquele grande concílio. Tiago, juntamente com os demais apóstolos, relataram aquela carta, né, estipulando que nada disso é necessário. A salvação é através de Jesus. Apenas se guardar de alguns elementos, carne sufocada e promiscuidade, como meio de manter a comunhão, né, desses irmãos que ainda tinham entre eles muitos elementos vindos do judaísmo. Né? Então, para não causar escândalo, foi estipulado então essas prescrições que eram bastante aquém daquilo que queriam impor esses judaizantes. Tá? Então essa linha judaizante que ficou como ebionismo. Ebionismo é esse tipo de pensamento que vê Jesus apenas como um profeta, um mestre, um líder, mas não como Deus. Então, você tem os chamados ebionistas. Atento então contra a natureza divina de Cristo. Né? Adocionismo e arianismo, negação da união pessoal de Jesus Cristo. Nestorianismo, negações da distinção entre o pai e o filho, sabelianismo e modalismo. Você tem essas diversas vertentes heréticas
que atacaram diversos aspectos da doutrina dentro da cristologia e que tiveram que ser refutados. Então você tem um trabalho apologético ressaltando a cristologia, tá? Defendendo a cristologia, defendendo a correta afirmação da doutrina acerca de Cristo, da sua natureza, encarnação, tá? Sua característica como Deus, como homem. Então você tem essa necessidade desse estudo mais aprofundado nessa área. Ataques à cristologia não cessaram. Cristãos foram fascinados e ao mesmo tempo confusos diante das buscas racionais pelo Jesus histórico, o Jesus de Nazaré. Para alguns, o controverso Galileu foi apresentado com um perfil diferente do Cristo da fé. Defensores do Jesus histórico diziam ser ele a versão real, livre da visão dogmática da igreja, e diferente daquele crido como ressurreto e pregado pelos apóstolos da igreja primitiva. Inclusive teve um livro aqui que eu recomendo a todos vocês, um livro muito bom, muito importante, chamado Um Homem Chamado Jesus, de Tim LaHaye, tá? Tim LaHaye, uma coisa assim, em inglês, né? Então vou ler do jeito que eu consigo. Tim LaHaye ou Tim LaHaye. Então, você tem o Tim LaHaye, tá? A editora Unite Press, título Um Homem Chamado Jesus. Muito bom. Ele vai tratar essa problemática dessa linha cética com relação à cristologia. E ele vai desmistificar dessa busca do Jesus histórico. O Jesus histórico é o Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé, é o Jesus da Bíblia Sagrada. Aquele é o Jesus histórico, não esse construído pela teologia liberal, que quer fazer de Jesus somente um mártir, um líder, um filósofo, um mestre, mas não o Senhor, que ele mesmo afirma ser. Então você tem uma visão distorcida acerca de Jesus. Uma pesquisa que, na verdade, adota pressupostos que são incorretos, que são, na verdade, antibíblicos, que negam a veracidade da Sagrada Escritura com relação à afirmação de quem é Jesus, tá? Então essa busca do Jesus histórico é uma tentativa de desmitologização do Novo Testamento, dos Evangelhos. É dizer, aceitamos que Jesus foi um líder, que Jesus foi um personagem histórico relevante, que ele foi um mártir, que ele foi um pensador, um mestre, um ensinador, mas não admitem a totalidade da revelação acerca do Cristo. É um Cristo deficiente, é um Cristo distorcido, é uma visão distorcida acerca de Cristo, limitada pelo ceticismo, a partir do crivo do ceticismo. Não acreditamos em milagres, não acreditamos no sobrenatural, não acreditamos em Deus. Então o que eles fazem? Fazem de Jesus um personagem histórico e tão somente isso. Jesus não morreu pelos pecados da humanidade, Jesus não ressuscitou, Jesus não está sentado ao trono, à direita do Pai, nada disso. Então esse é um Jesus incorreto, deficiente, é um Jesus não bíblico, ok? É um Jesus inventado. O Jesus histórico é o Jesus que está nas páginas das Sagradas Escrituras, que é homem e Deus, plenamente homem, plenamente Deus, ok? Então esse é o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temas teológicos de menor prestígio. A doutrina da Trindade no século IV, estou na página 41, estava no auge. Já a paracritologia, depois dos apóstolos, despertou pouco interesse. O Espírito Santo foi tratado como um mero apêndice da cristologia e da teontologia, não estudado em uma teologia científica. Foi o Deus esquecido da Trindade. Isso aqui eu vou te sugerir outro texto, outro livro, tá? Eu acredito que Introdução à Teologia é o momento de você ter importantes sugestões de livros que vão enriquecer a sua vida. Depois eu vou colocar até a imagem dele aí, para que você pesquise este livro. Tá? Um livro extremamente relevante. Vou colocar a imagem dos dois, do Um Homem Chamado Jesus e de outro livro que cito agora, que é O Século do Espírito Santo. De fato, conforme o autor está descrevendo, houve um período de ênfase na teontologia, tá? Principalmente tratando acerca do Deus Pai, né? Diferenciando ele dos aspectos gnósticos, que falavam acerca de Deus, e principalmente diziam que, o Marcion dizia isso, que o Deus do Antigo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento seria o chamado demiurgo. Então que Yahvé seria o demiurgo
do gnosticismo, tá? Que é uma espécie de um Deus inferior, um Deus mau. É um tipo de ente que recebeu parte da responsabilidade sobre a criação, só que ele conseguiu usurpar o poder, tá? E ele então manteve cativas as almas à matéria. Então a matéria é inerentemente má, criada pelo demiurgo como cativeiro para as almas. Então ele mantém essas almas dentro desse cativeiro da matéria. Então o que o gnóstico propõe? Libertação desse âmbito material. E aí ele classifica os seres humanos em 3 categorias, sendo rílicos, pneumáticos e psíquicos, tá? Ou rílicos, psíquicos e pneumáticos. Rílicos são seres totalmente materiais, que não tem como evoluir, não tem qualquer possibilidade de evolução, sempre serão pessoas materiais, baixas, rasteiras, ligadas à matéria. Os psíquicos têm um certo nível de inteligência, mas não conseguem um desenvolvimento maior. São inteligentes, mas não são espirituais. Já os pneumáticos são seres espirituais. São pessoas, homens e mulheres, com um nível aguçado de espiritualidade. Com esses que os gnósticos trabalhavam. Aí eles iam promovendo uma espécie de ascensão conforme eles iam absorvendo esse conhecimento secreto que era compartilhado só dentro da seita. Então diversas seitas gnósticas alegavam ter técnicas de meditação, conhecimentos secretos que eles compartilhavam, e esse compartilhamento de conhecimento promoveria os pneumáticos a uma ascensão espiritual, até o ponto de libertarem-se totalmente da matéria, tá? E quem os mantinha presos à matéria? O chamado demiurgo, esse Deus inferior, que eles estavam tentando relacionar com o Yahvé do Antigo Testamento. Então eles diziam que o Yahvé é um Deus mau, tá? Aí você tem a argumentação deles em cima das questões da manifestação da ira de Deus, por exemplo. Então eles diziam que isso são características de um Deus inferior, um Deus que exige sacrifícios sangrentos, que exerce juízo, tá certo? Então você tem aí a necessidade de uma refutação desse tipo de conceituação completamente equivocada, tá? Quando você tem essa tentativa de misturar a Sagrada Escritura com conceitos totalmente pagãos, que não coadunam com a verdade bíblica. Então você vai julgar a Bíblia a partir de critérios totalmente equivocados. Então você teve a necessidade de uma teontologia reforçada. Refutar, né, essas heresias, refutar essa visão incorreta sobre o Deus bíblico. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo serão ressaltados, mas nesse aspecto, principalmente se trabalhará sobre a teontologia visando uma defesa da pessoa do Pai, mostrando que ele, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, constituem um só Deus, e que o mesmo Deus de ira também é Deus de misericórdia, e exerce sua misericórdia desde o início da humanidade. Então você tem essa necessidade, dessa ênfase em teontologia, ênfase em cristologia, como vimos aqui, né, devido a essas diversas heresias, essas diversas distorções, ou sobre a natureza humana de Cristo, ou sobre a natureza divina, ou sobre outros aspectos, né, da sua encarnação. Com isso teremos uma cristologia mais ressaltada. Mas em relação à pneumatologia ou paracletologia, conforme colocado aqui, de fato houve um desprestígio desse estudo, ok? Só que isso será sanado, e aí por isso que eu indico esse livro de Vinson Synan, O Século do Espírito Santo, 100 anos do avivamento pentecostal e carismático, de toda a vida. Esse livro é excelente porque mostra exatamente esse despertar da era do Espírito Santo, com principalmente o movimento pentecostalista, né? Você tem os diversos avivamentos que ocorreram ao longo da história, importantes avivamentos dentro do movimento reformado, tá? Diversos avivamentos, o movimento Holiness. Então você tem alguns movimentos importantes, mas principalmente o pentecostalismo. O pentecostalismo traz uma ênfase extraordinária sobre o Espírito Santo. Então a pneumatologia está em ênfase, está em foco, ok? Com o surgimento e o desenvolvimento do pentecostalismo. Então você tem de fato, a pneumatologia não foi tão valorizada quanto nesse momento, quanto nessa ênfase pentecostal. O século do Espírito Santo, tá? Você tem aqui
Bom livro para você ter um aprofundamento sobre essa questão do século do espírito e uma ênfase sobre a paracletologia ou pneumatologia. Ganha, né, uma ênfase muito importante com esse período histórico, né, esse período maravilhoso do avivamento promovido pelo Espírito Santo entre nós. Antropologia teológica, acredito que ela ganha muita ênfase como refutação ao darwinismo evolucionista, tá? Então surge aí o darwinismo evolucionista, a teoria randômica do surgimento do universo, que teria surgido do nada, de forma aleatória, sem uma inteligência condutora. Então isso, adentrando depois para o darwinismo evolucionista, evolução das espécies, seleção natural, esse tipo de afirmações, que muitas delas já caíram como autoridade dentro dos meios científicos. Não é que os meios teológicos a rejeitam, não, a própria ciência tem indicado outros caminhos para essas teorias evolucionistas, chamado neodarwinismo, tá? Então eles mesmos já estão desprezando aquelas antigas teorias, né, que apontavam a evolução das espécies e a seleção natural conforme construídas a partir de Charles Darwin, tá? Elas foram muito relevantes, mas já estão perdendo relevância na nossa época. Muitas delas continuam sendo afirmadas como dogma mesmo nas salas de aula, porque os professores não estão se atualizando. A referência ao ser humano ficou diluído. As doutrinas de Deus e de Cristo estavam no centro de tudo. Na filosofia grega, o homem foi ofuscado pelo cosmos. Na filosofia cristã, o homem foi ofuscado por Deus e outras doutrinas bíblicas. A martiologia teve espaço, mas houve excessiva exploração da doutrina do pecado. O medo de Deus era generalizado. Enfatizou-se a pecaminosidade humana. Quase tudo girava em torno do pecado, a martiologia. A igreja colocava lembretes religiosos em quase todos os lugares sobre o céu e o inferno. Todas as doutrinas presentes no núcleo da teologia sistemática, trindade, homem, pecado, salvação, igreja, últimas coisas, são fundamentais. A teologia, porém, não está imune aos desafios do seu contexto. Ensinar essas doutrinas bíblicas na cultura pós-moderna exigirá empenho e criatividade de cada líder / igreja. Então, a gente lida agora com a questão da dificuldade encontrada para a afirmação dessa doutrina dentro da chamada pós-modernidade. Para entendimento melhor sobre essa conceituação de pós-modernidade, estou na página 42 já, Teologia Sistemática no Mundo Pós-Moderno, eu peço que você veja o vídeo de Educação Cristã, onde eu falo sobre educação e pós-modernidade, tá? Educação cristã e pós-modernidade. Mas basicamente nós tivemos a época chamada modernismo, que começa lá, começa a despontar aí com o Renascimento, que vai depois passar para o chamado humanismo. Tá? O Renascimento busca estudar os textos dos filósofos da antiguidade, da época greco-romana, fora do filtro do cristianismo da Igreja Católica, tá? Da cosmovisão cristã da Igreja Católica, que impunha o índex, né? Aquilo que pode ser lido ou que não pode ser lido. Então o primeiro movimento foi tentar se livrar do domínio da igreja, da imposição da Igreja Católica. Buscar então o chamado Renascimento, né? Reler os filósofos e pensadores do período greco-romano. Depois a ênfase foi sobre o humanismo, ou seja, agora o referencial de interesse é o homem. O homem é o centro de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. Então você tem o humanismo que coloca o homem no centro de seus interesses. Então, aquilo que fala sobre Deus, sobre Cristo, sobre Espírito, sobre Igreja, sobre Bíblia, tudo isso perde interesse, com uma ênfase humanística. Então o humanismo coloca o homem no centro de toda a situação. Então você vai ter biologia, vendo sobre questões, né, médicas, você vai ter física, vai ter os grandes inventos da tecnologia para trazer uma melhora, né, para a vida do ser humano, tornar mais confortável, tudo em torno do homem. Na filosofia, o existencialismo. Então você vai ter todas essas questões que giram em torno do ser humano. Então você tem aí, em todas elas, essa ênfase humanista. Tá? Então sempre em torno do ser humano.
Não em relação a Cristo, nem em relação ao Espírito Santo, nem em relação a Deus. Sempre em relação ao próprio ser humano. Então você tem aí uma ênfase humanista. Passando o humanismo, você terá então a entrada para o chamado iluminismo. Aí com o iluminismo, certos pensadores de fato se colocarão como o luminar para a humanidade, desprezando totalmente o conhecimento bíblico e a autoridade da igreja. Então você tem aí os chamados iluminados, né? Ou illuminatis, como alguns de falar. Então basicamente o iluminismo, que são esses que se colocam como os luminares para a humanidade. O conhecimento que eles produzem deve conduzir toda a sociedade humana. Tá? Então com essas épocas você pode qualificá-las, né, no seu desenvolvimento como modernismo, onde o objetivo era a busca pela verdade objetiva. Essa é a grande questão, estamos em busca da verdade. Então você vai ter a ênfase em várias ciências que vão surgindo, sempre buscando a verdade final de suas pesquisas, de seus interesses de estudo, buscando sempre a verdade objetiva. Muito bem, aí com essa afirmação da época moderna e da busca da verdade objetiva, você terá em continuidade, com o surgimento de algumas linhas de pensamento que vão quebrar essa lógica, a chamada pós-modernidade. Com a pós-modernidade você tem agora uma ênfase não mais sobre a verdade objetiva, você tem uma ênfase sobre a pluralização, tá? Sobre a privatização, que é o interesse enquanto o indivíduo, tá? O indivíduo e seu interesse, aquilo que é bom para ele, independentemente disso ser verdade ou não, mas aquilo que atende aos seus interesses como indivíduo, tá? Pluralização, ou seja, ideias convivendo, mesmo que sejam contrastantes. Então, o que se busca? Que aqueles que afirmam esses diferentes pontos de vista possam se harmonizar. Talvez não se tornando totalmente homogêneos, mas convivendo num âmbito de respeito. Então busca-se a pluralização, eliminar essas arestas, eliminar isso que é totalmente contrário e muitas das vezes agressivamente contrário. Então a pluralização. Aí você tem um ambiente de sincretização na religião, né? Um ambiente que busca a harmonização de todas essas ideias, mesmo que contrastantes, né? Pluralização, privatização e secularização. Com a secularização você tem o desprezo pelo que é sagrado, tá? Você tem a ênfase mais sobre o que é humano, natural e secular, que é do nosso século. Nada disso de conhecimento revelado, de sabedoria superior, de conhecimento final, de verdade objetiva, nada disso. Agora o objetivo é relativizar tudo, tudo é relativo, o que é verdade para mim talvez não seja verdade para o outro, o que funciona para mim talvez não funcione para o outro, então a gente vai viver mesmo diferente, num mundo plural, cada um se respeitando, se tolerando. A ênfase de hoje é tolerância. Quando você afirma que o outro está errado porque você está certo, isso é chamado discurso de ódio, tá? Então a verdade objetiva caiu, ficou para a época dita moderna, mas que já está ultrapassada, porque nós estamos na época pós-moderna, chamada pós-modernidade, pluralização, relativização, secularização, esse tipo de esforço, né, de expressão. Então com isso você terá uma grande dificuldade para uma igreja que se posiciona de uma forma fundamentalista. O que é ser fundamentalista? É dizer que a Sagrada Escritura é verdade, e que esta verdade necessariamente denunciará outras expressões como mentirosas. Se a Bíblia é verdade, o Zen da Vesta é mentira. Se a Bíblia é verdade, o Evangelho segundo Allan Kardec é mentira. Segundo o Espiritismo é mentira. Se a Bíblia é verdade, o Alcorão será mentiroso em muitos aspectos. Talvez em alguns possa até, porque ele tem alguns compilados aí que vêm de tradição judaica e cristã, né, que ele acaba falando de uma forma simultânea, né, semelhante. Mas em muitos aspectos ele será mentiroso. Então afirmar que isto é verdade é necessariamente dizer que aquilo é mentira, aquilo que está falando dentro de uma outra tradição, dentro de uma outra perspectiva, porque esta perspectiva é verdadeira. Então é exatamente isso que se rejeita na pós-modernidade, quando você tem essa pluralização. Não é que aquilo é mentira, é que esta é a sua verdade e a outra é a verdade do outro.
Então existem 2, 3 mil verdades. Então, é aí onde você tem a perda da verdade objetiva. Só que isso não tem como harmonizar com a verdade, por exemplo, né? A afirmação bíblica que diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo é o caminho, Buda não é o caminho. Se Jesus Cristo é o caminho, Maomé não é o caminho. Se Jesus Cristo é o caminho, Allan Kardec não é o caminho, porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Então, estas outras afirmações serão necessariamente mentirosas. Por quê? Porque Jesus é a verdade. E ele é a vida, ou seja, ele é a fonte, a origem de toda a vida. Então, essa é uma afirmação dita fundamentalista, tá? Essa é uma afirmação que alguns qualificarão como discurso de ódio. Então, no mundo pós-moderno, a igreja terá que se posicionar. Terá que fazer a sua afirmação, mesmo em contradição com muitas outras correntes de pensamento filosófico e religioso. E acabará, como de fato está, acabará ficando isolada em relação a muitos outros movimentos. Muitos outros movimentos da sociedade facilmente se sincretizam, se harmonizam. E a igreja cristã fundamentalista, vamos colocar assim, ela se vê isolada em relação a esses outros movimentos, tá? Existem muitas igrejas hoje que estão se adequando. Então, muitos movimentos que nós qualificamos como apóstatas, porque negaram verdades bíblicas fundamentais. Inclusive Ricardo Gondim, que fez da sua igreja uma chamada igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Ele não prega mais contra o homossexualismo. Ele incluiu estes e os vê como uma forma autêntica de viver a vida. Uma expressão autêntica, tá certo? Dizendo, olha, eles têm o direito de serem assim. Ninguém pode corrigi-los. Isso não é uma conduta pecaminosa. Não é uma conduta errada, tá? Quando ele assim afirma, ele ignora totalmente trechos bíblicos muito claros de Romanos, por exemplo, que se inflamaram entre si, corrompendo-se, homem com homem, mulher com mulher, pervertendo a natureza, tá? Atenta contra verdades bíblicas, atenta contra verdades biológicas. Você vê que a própria natureza produziu macho e fêmea, e só há possibilidade de reprodução, de perpetuação da espécie, através da união entre macho e fêmea. Todo homossexual e toda lésbica veio da conjunção carnal de um homem com uma mulher. Nenhum homossexual nasceu do relacionamento de dois homossexuais, né? Nenhuma lésbica nasceu da relação de duas lésbicas. Por quê? Porque não há possibilidade de perpetuação da vida através desse tipo de relacionamento. São apenas formas de expressão de fantasias sexuais. Então a pessoa tem essas fantasias sexuais e querem viver isso na sua vida, até aí dentro de um mundo democrático, dentro de um mundo que respeita o direito individual. Isso é possível, tá? Dentro de uma sociedade ocidental construída a partir de tradições, direito romano, tradição judaico-cristã, de respeito à vida, tá? Então foi possível construir um mundo, tá certo? Regido por leis e por direitos, onde isso é possível. É possível a pessoa, mesmo vivendo de uma forma tão contraditória em relação a essas tradições, mas ela é respeitada enquanto indivíduo e ela vive. Mas em outros mundos, em outras sociedades, isso não é possível. Por exemplo, no mundo islâmico, regido pela Sharia. Até no mundo comunista, que muitos as pessoas ligadas a esses movimentos tanto louvam, o mundo comunista também rejeita esta expressão, essa forma de vida. Mas aqui no mundo ocidental há o direito à individualidade, ao respeito à vida, tá certo? Há o devido processo legal. Então tudo isso rege o mundo ocidental, que foi construído muito também dentro de uma cosmovisão judaico-cristã, ok? Então você tem aqui esta situação que é muito difícil, é muito delicada, tá? E que constitui um dos maiores desafios para uma afirmação fundamentalista na atualidade. Estou destacando a questão fundamentalista para mostrar a distinção entre uma teologia ou uma igreja que afirma que a Bíblia é verdade e as demais, que relativizam a Sagrada Escritura, tá? Que tiram as arestas, né? Tiram os embates,
Então fala, isso aqui é um ponto de atrito. O que, que eles fazem? Ignoram, relativizam, dizem que precisa ser atualizado, como o senhor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista, que foi inclusive repreendido pelas lideranças batistas, porque essa não é uma visão que a Igreja Batista apoie, mas essas pessoas estão aí propagando esse tipo de relativização da Sagrada Escritura. O senhor Caio Fábio também, que já foi um grande apologista, mas hoje também está dentro aí, né, desse âmbito de apostasia, e que relativizam a Sagrada Escritura, tá certo? Que evitam, né, essas arestas com esse chamado mundo pós-moderno. Só que uma igreja bíblica não poderá fazer isso. Então o que ela deverá fazer? Se manter firme na sua posição e resistir até o fim. Vai existir um momento em que nós não seremos mais tolerados e que seremos perseguidos. E talvez tenhamos que morrer, tá certo? Confessando a nossa fé em Cristo Jesus de uma forma bíblica, mesmo que não sejamos tolerados. Eles pregam tolerância, mas não toleram, né, essa forma de visão de mundo, essa cosmovisão. Fora da igreja, a fé esfria e o ateísmo avança. Em 2006, 2007, foram vendidos quase 1 milhão de livros sobre ateísmo. Dawkins, na obra Deus, um delírio, afirma: Deus é um delinquente psicótico. Muito bem, olha como ele qualifica, né? Deus é um delinquente psicótico. Quer dizer, ele não é o criador de todas as coisas, aquele que pode, a partir do seu direito, reger a história como bem entende. Não, ele é um delinquente psicótico. Então veja, Dawkins é o juiz de Deus. Então quem será que delira aí nessa questão, né? Deus é um delírio ou será que Dawkins é um delírio? É isso que a gente tem que analisar posteriormente, né? Bom, diante do trono branco, vamos ver se esse argumento dele vai valer alguma coisa, né? Inventado por loucos, Isaías, Jeremias, Moisés, Josué, todo mundo é doido, todo mundo é louco, cheirador de cocaína, né? Todos eles são completamente loucos. Dawkins é a verdade. Então veja aí como que é o mundo pós-moderno, né? Iludidos, delirantes, que perderam o contato com a realidade. Aí cita outros aqui também, gente que se acha muita coisa que na verdade, como diz Paulo em Romanos, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você tem aí, se enquadra bem na categoria dessa galera aí. A mente cristã deve ser iluminada. A teologia sistemática contribui para a elaboração da cosmovisão cristã baseada na Bíblia. Ela prepara o fiel para responder, oferecer uma apologia a todo que lhe pedir a razão de sua esperança. 1 de Pedro 3, 15 e 16. Ou seja, não adianta gritar, não adianta se expressar com ódio, não adianta querer a destruição dessas pessoas, tá? Muito menos invadir lá o Planalto. Aquele pessoal é completamente louco. Eles não conhecem nada de Deus, não conhecem nada da Sagrada Escritura. São pessoas completamente loucas, transtornadas. Nada disso adianta. Pedro disse: tem que apresentar de uma forma tranquila a razão da vossa fé. Ou seja, a sua fé é racional. Não é uma fé louca, desvairada, tá? É uma fé racional. Então você vai apresentar isso de uma forma tranquila. Quem convence não é você, é o Espírito Santo. Você apenas apresenta a razão da vossa fé. Então você crê em Jesus como Senhor e Deus, como Salvador, que ressuscitou e que está assentado à destra de Deus. Você crê na Sagrada Escritura como divinamente inspirada. Você crê em Deus, uma essência manifesta em 3 pessoas, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, a afirmação da sua fé de uma forma tranquila. Ah, eu não creio, eu não aceito, eu não entendo, eu não... Tudo isso é direito das pessoas não crerem. É direito das pessoas não aceitarem. Elas não são obrigadas a aceitar. Mas da mesma forma que elas não são obrigadas a aceitar, você não é obrigado a concordar com elas. Você crê e você vive conforme a sua fé. Você vive conforme aquilo que você crê. E o seu testemunho vai falar mais alto que os seus argumentos. Muitas vezes as pessoas não são vencidas por argumentos, e sim por testemunho cristão. Ok? Teologia histórica. Também é outro importante ramo. Williams, deve ser Rodman Williams, né?
observa que a teologia histórica apresenta de maneira ordenada como a igreja ao longo dos séculos tem recebido e articulado a fé cristã. Veja, sempre que ele fala teologia histórica, ele parte da história do cristianismo. Eu sugiro que você, eu inclusive citei aí, né, coloquei para vocês a imagem, história desde Antigo Testamento e Novo Testamento. Um povo sem história está fadado a repetir os mesmos erros. Analise a história do Antigo Testamento, bem como a história do Novo Testamento e a história do cristianismo, tá? Para que você veja o caminho que foi traçado de lá até aqui. E você possa então ter a correta noção de nossa responsabilidade ante a época que estamos vivendo. Como afirmar a nossa fé dentro do contexto no qual estamos inseridos. Aí ele cita aqui credos e confissões, doutrinas, né, história, né, da dogmática cristã, história da teologia, história tem um papel importante especial na história do povo de Deus. Aí missiologia, né, história das missões, tudo isso é relevante para que nós entendamos tudo que foi necessário, os desafios que foram enfrentados, tudo que foi vencido para que possamos chegar até aqui. Tá? Inclusive, o próximo tópico vai discutir um pouco mais acerca disso, teologia histórica e suas divisões. Então vamos encerrar aqui e depois a gente parte já para a aula de capítulo de número 6, na introdução à teologia.